Paz do Senhor, queridos. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus, né? Hoje vou ter a honra de ministrar a palavra do Senhor. Então, primeiro vamos orar, né? Para que Ele nos abençoe, que eu possa ser usado aí como instrumento de Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, coloco diante da Tua presença, Senhor, primeiramente para pedir perdão, Senhor, pelos meus erros, pelos meus pecados, Pai, por pensamentos que porventura não veio de Ti, Senhor. Então eu peço perdão neste momento, Senhor. Meu desejo é entrar diante da Tua presença, Senhor, de coração puro e mãos limpas, Pai, para Te adorar e exaltar o Seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é isso que eu lhe peço, desde já te agradeço. Amém. Então, pessoal, eu vou ministrar a palavra de Deus hoje. Vamos aprender um pouco do livro de Eclesiastes e também Provérbios. Ou seja, nós vamos aprender um pouco com o rei Salomão. Então, abrindo a Bíblia lá no livro de Eclesiastes, no primeiro capítulo, versículo 1, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. No capítulo 1, versículo 12, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E no capítulo 12, versículo 9, e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou o povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então o rei Salomão, né, escreveu o livro de Eclesiastes. A gente comprova isso através da Bíblia, né, dos versículos da Bíblia em Eclesiastes e também em Provérbios. Então a gente vê a confirmação. Muitos têm dúvidas, né? A gente vê na internet que se pergunta quem escreveu o livro de Eclesiastes, mas está claro na Bíblia, né, que foi escrito por Salomão, pelo rei Salomão. Aqui no versículo 12, no capítulo 12, versículo 9, desculpa. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. E aí a gente vai lá em Provérbios, no livro de Provérbios, e vê a confirmação. Porque diz assim no capítulo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Então, já no versículo 1, a gente confirma Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, o rei Salomão foi um tremendo homem de Deus. Um pouco da história do rei Salomão, nós sabemos que ele teve um sonho e pediu a Deus sabedoria, porque Deus lhe concederia um pedido. Ele poderia pedir o que quisesse, mas diante de um povo que ele teria que reinar, ele pediu a Deus sabedoria, porque muito viu em seu pai, o rei Davi, destreza em guiar o povo. Então ele percebeu que no seu reinado ele precisava dessa sabedoria. Então ele pediu a Deus sabedoria e lhe foi concedido. Muita sabedoria e muito mais do que ele pediu. Deus concedeu bênçãos sem medidas, riqueza para o rei Salomão. Então, tenho certeza que nós temos muito a aprender com a história do rei Salomão, com os ensinamentos do rei Salomão.
nós sabemos que grandes feitos foram conquistados pelo rei Salomão. O templo ao Senhor que outrora o rei Davi mesmo já havia profetizado que o rei Salomão, o seu filho Salomão, que ergueria um templo ao Senhor, e isso foi cumprido através da vida do rei Salomão, que construiu um templo com seu povo para Deus. Foi o primeiro templo a Deus, consagrado ao Senhor, que o rei Salomão ergueu. Também sabemos de causas que o rei Salomão julgou, sendo uma das mais conhecidas a história das duas mulheres que estavam grávidas. Uma foi imprudente e acabou sufocando seu filho, que veio a falecer, e a outra, prudente, cuidou bem do seu filho, e a imprudente queria tomar posse do filho daquela que foi prudente, alegando que era seu o filho dela. E ao pleitear a causa frente ao rei Salomão, o rei Salomão, sabiamente, diante de uma criança em qual duas mães alegavam que era dela, pediu uma espada e ia partir a criança ao meio, como forma de sensibilizar as mães. Uma das mães logo falou para que não fizesse aquilo, e a outra falou: nem seu nem meu, pode partir no meio. E logo aquela que não queria que partisse o filho se descobriu que era a mãe, porque a mãe não quer mal para o seu filho. Então foi uma decisão sábia e provando a sabedoria do rei Salomão. E os ensinamentos do rei Salomão são muitos. Então a gente vai confirmar na Bíblia esses ensinamentos. A gente pode perceber o quanto o rei Salomão era temente a Deus. Então o primeiro ponto é o temor a Deus. Em Eclesiastes 1, capítulo 1, 17 ao 18, diz assim: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Em Provérbios, capítulo 1, do 1 ao 7, a gente vai ler todo agora o provérbio do 1 ao 7. Ele fala assim: para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. São provérbios de Salomão que foram escritos, para nos dar discernimento, nos dar sabedoria. Eu creio que nós vamos aprender muito com Salomão e levarmos para a nossa vida cristã. Provérbios, no capítulo 1, 29 ao 33, diz assim: porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comeram do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos.
porque o erro do simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal. Aqui, resumidamente, ele fala do temor ao Senhor, em guardar os mandamentos do Senhor, né? A orientação do Senhor. E ser temente a Deus nos traz bênçãos, né? E como é importante ser temente a Deus em tempos tão difíceis, né? O quão é importante ser fiel a Deus. E não precisamos ir muito longe para entender quando ele fala sobre o conhecimento. Ele fala assim em Eclesiastes 1:17, 18: apliquei meu coração a conhecer sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Por quê? Na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Quando a gente vê esse texto, nos remete aos dias atuais, por exemplo. Conhecimento por si só não significa que nós seremos prósperos por conta disso. Nós seremos prósperos se nós tivermos o temor ao Senhor. Nessa semana teve um desembargador que, ao ser parado por um policial, né, uma autoridade policial, ele simplesmente por ter conhecimento, ele se achava melhor do que o policial que estava aplicando uma multa. E até tentou ligar para o prefeito, né? Para o prefeito daquela cidade, achando que por ter conhecimento, por conhecer pessoas, poderia sair impune daquela situação, por não estar usando máscara. Foi uma situação recente, né? Aconteceu essa semana, que ele estava andando no calçadão, sem máscara, e foi parado e queria sair por cima, humilhar o policial por ter contatos, né? Por ter conhecimento, por ser desembargador, enfim, quis humilhar o policial e quis sair de uma situação ali impune. Além do mais, mostrou uma pessoa que não teme a Deus, porque ali, aquela situação, ele está desprezando um ser humano. E isso com certeza não é a atitude de alguém que teme a Deus. Então é um exemplo. Também teve outra situação num restaurante, onde ao ser chamada a atenção, uma mulher com um colega, com um amigo, falou para o policial que quem você está parando? Ele é engenheiro, ele tem muito mais conhecimento do que você. Foi muito claro isso, também recente, um caso recente. Então, quando se fala de conhecimento, não quer dizer que conhecimento por si só vale alguma coisa. Aqui, quando a gente lê a palavra, ele quer dizer o conhecimento em Deus. Não adianta só ter conhecimento e não ter temor a Deus. De nada valerá. Então, os loucos desprezam essa sabedoria quando não têm a instrução de Deus. É necessário ter o princípio de tudo, que é o conhecimento que vem de Deus. Saber que Deus nos direciona. Deus que nos dá a ferramenta para utilizar aquilo que a gente sabe através da sua palavra. Porque o grande ensinamento é a palavra de Deus. É Ele que nos guia e nos direciona na caminhada. Amém? Então, continuando o estudo, o segundo ponto eu coloco como tempo de Deus. Eclesiastes 3, capítulo 3, diz: tudo tem o seu tempo determinado,
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele vem falando todos os tempos, tempo determinado para cada coisa. O que me chamou a atenção, e aqui eu aproveito para mandar um abraço para o senhor Ademar, que me ligou e falou desse trecho, dessa passagem, no qual ele diz: há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Então a palavra de Deus foi escrita há tanto tempo, né? E nos revela coisas atuais. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo num tempo onde é necessário não abraçar, afastar-se de abraçar. Um tempo que a Bíblia já nos relata, mesmo sendo escrita há mais de 1000 anos antes de Cristo, essa situação que foi o reinado de Salomão. Então, Deus é poderoso, Deus sabe de todas as coisas, e o livro da vida, é o manual da vida, né? É a Bíblia. Ele é o Criador, e o Criador deixou o manual. O fabricante da vida deixou o manual, que é a Bíblia Sagrada. Então todos nós devemos seguir esse manual e ver o que está escrito dentro, né, desse manual. Então glória a Deus pela palavra de Deus, glória a Deus pela Bíblia, né, que nós temos livre acesso, né? Tantos queriam ter essa liberdade, esse livre acesso de poder ler a Bíblia, de poder ter livre acesso, né? Tantos são perseguidos em outros países e não conseguem ter acesso à Bíblia Sagrada. Então nós somos privilegiados e temos que cultivar e aproveitá-la. E Deus está fazendo algo novo em nossas vidas, né? E nos transformando, entendendo que a internet é um caminho. A internet é um caminho para se chegar em muitas pessoas que presencialmente não era possível, não seria possível. Mas com a internet, com o advento da internet, a gente consegue chegar a lugares que nós nem imaginamos e acabamos alcançando, né? Então, mais um ensinamento que Deus nos dá, e creio que nós temos aproveitado, né? Nós vemos os grupos familiares, nós vemos o culto dos milagres, nós vemos a imersão, né? O apóstolo Géser ministrando também nas 7 semanas, toda segunda-feira. Às quarta-feiras, sinais de Cristo. Nós temos o Rema também, que é glória, é bênção, é bênção, é bênção também. Então, através do recurso da internet, nós estamos alcançando muitas vidas, entendendo que é um meio de comunicação tremendo para evangelismo. E Deus sabe de todas as coisas, e compartilho com vocês que mesmo durante essa pandemia não deixei de estudar e me tornei bacharel em Direito, para a glória de Deus. E sei que grandes coisas o Senhor tem para a minha vida e tem para nossas vidas. Ele não deixa um filho seu desamparado. Então não deixamos de persistir nas promessas de Deus, né? Crendo que no tempo dele, como a palavra de Deus diz, né? Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, que possamos seguir firmes na caminhada, seguindo a palavra de Deus, e tudo dará certo. Eu creio que o que eu compartilho é semelhante ao que muitos estão vivendo, estão persistindo nos estudos, estão persistindo no trabalho,
E glória a Deus, eu creio que muito mais o Senhor fará, algo novo que está acontecendo em meio a essa pandemia. Empresários estão se reinventando, né? Os colaboradores estão se reinventando também, sendo mais criativos, encontrando alternativas mais eficientes, né, para se trabalhar. Então, há algo positivo nisso. Deus sabe o que faz. Então, vamos continuar crendo no Senhor e o mais Ele fará. O justo viverá pela fé. Então, continuemos com fé, crendo em Deus. Amém? A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3, 11 e 13: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Então Deus nos permite isso. O terceiro ponto que eu coloco é: não é bom que esteja só. Em Eclesiastes 4, 9, capítulo 4, versículo 9 ao 12, diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então, a palavra do Senhor nos deixa clara que é bom que estejamos juntos, é bom que estejamos em comunhão. Não é bom que viva só, né? É melhor ser 2 do que 1, porque tem melhor paga no teu trabalho. Então, é um dos ensinamentos da palavra de Deus, descrita pelo rei Salomão, na qual nós podemos aprender também. Nunca se esquecendo das prioridades, né? Eu coloquei aqui a prioridade, né, que o apóstolo Olivetti nos fala sempre, que é a prioridade: Deus em primeiro lugar, família, sustento e ministério. As 4 prioridades, né? Mas sempre se lembrando que Deus está na frente de tudo. Ele sempre em primeiro lugar, né? Eu creio que seguindo essas premissas, sempre nós vamos alcançar os melhores resultados, porque Deus quer o melhor de nós e quer o melhor para nós também, né? Deus é maravilhoso, Deus nos ama. E ele fala assim em Eclesiastes 5:10, capítulo 5, versículo 10 e 11: quem ama o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplica também os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os ver com os seus olhos? E aí ele continua no versículo 15, capítulo 5, versículo 15: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão. Então aqui ele deixa claro também, a palavra do Senhor deixa claro, que nosso coração não pode estar em bens materiais, em riqueza. Nosso coração deve estar primeiro em Deus, em guardar os seus mandamentos, os seus preceitos, os seus ensinamentos. Então, a palavra de Deus é muito clara e é maravilhosa, e nós cremos nisso, né? Nós temos aprendido, e Deus tem nos mostrado quão valioso é
estar ao lado dele, a seguir ele em primeiro lugar, porque bens materiais ficam, realmente ficam. O que vale mais é a nossa vida com Deus. Glória a Deus por isso. Então, para concluirmos aqui esse aprendizado com o rei Salomão, né, nos ensina muito. O Provérbios 2, capítulo 2, versículo 1 ao 14. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus. Glória a Deus, Senhor, pela tua palavra, Pai, pelos teus ensinamentos, Senhor. Muito obrigado, Deus. Provérbios capítulo 4, 13. Apega-te à instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. E no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, 13 e 14, capítulo 12, versículo 13 e 14, concluindo o livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Glória a Deus. E nessa passagem a gente até lembra muito dos sinais da volta de Cristo, né? Que tem acontecido no mundo em meio a essa pandemia, em meio a gafanhotos, nuvem de gafanhotos. Meu Deus, tanta coisa acontecendo, né? E as obras, né, têm sido boas, as nossas obras perante o Senhor têm sido boas obras, porque chegará o dia do julgamento no qual as nossas obras serão avaliadas, se foram más ou se foram boas obras perante a Deus. Então que sirva de ensinamento realmente nesse estudo e que possamos fazer as coisas de Deus de uma maneira muito atenciosa, com prazer e realmente não fazer relaxadamente. Pai, vai de encontro, Senhor, de cada coração, de cada família, Pai. Sua palavra foi aqui ministrada. Deus, vai de encontro a cada lar, a cada sacerdote do lar, Pai. Em nome de Jesus, que haja provimento nos lares, que haja, Senhor, libertação àquelas vidas que necessitam, Senhor, de arrancar fora todo vício, Pai. Pensamentos que não provêm de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, essas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, que haja sabedoria, Pai. Que a verdade, Senhor, que é a Tua palavra, a verdade que liberta, Senhor, alcance os lares, alcance as famílias, alcance essas pessoas, Deus. Cada um aqui, Senhor, que com certeza está representando um lar, representando uma família. Vai de encontro, Senhor, e que haja libertação daqueles que necessitam, que haja, Senhor, provimento, Senhor, sustância, Deus, para cada família, Senhor, não deixe faltar nada, Deus, que eles possam Te buscar, Senhor, e entender que o Senhor é o verdadeiro sustento na vida deles, Pai. O Senhor é que não deixa faltar nada, o Senhor é nosso pastor, Deus.
Então vai de encontro, Senhor, em cada família, Pai. É isso que eu lhe peço, que essa palavra possa ter alcançado vidas e levado discernimento e sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, que haja uma busca incessante pela palavra de Deus, que arda no coração de cada um aí o desejo de te buscar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos teus ensinamentos, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.